Então sejam bem-vindos, para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor aqui na Igreja Luzeiro. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma série, e como que é essa série? Chama Deus Disse Isso. Começamos na semana retrasada, semana passada nós paramos, porque o pastor Lucão esteve aqui com a gente. Mas Deus Disse Isso, nós estamos trazendo algumas frases que podem ser verdades ou meia-verdades de acordo com aquilo que de como você interpreta essa frase. Então, Deus disse isso mesmo, ou Deus disse isso dessa forma. Falamos um pouquinho sobre Deus não quer que eu sofra, né, na primeira semana, foi uma bênção. E hoje nós queremos falar um pouquinho que o que importa é ser feliz. Eu escuto isso muito. Às vezes você senta no gabinete com as pessoas, às vezes você está conversando com alguém, crente antigo, e a pessoa fala assim, olha, o que importa é ser feliz. Um contexto para isso é interessante, porque muitos estudiosos falam que nós somos a geração mais infeliz que já passou na face da Terra, né? Nós somos pessoas que estão mais deprimidas, mais descontentes, que menos sabem se relacionar. Por que isso acontece? Tem vários motivos, não estou aqui para falar esse motivo, mas dentro disso nós precisamos olhar com carinho para essa frase, o que importa é ser feliz. Será que Deus disse isso? Se Deus disse isso, por exemplo, e você está pensando o que está escrito aqui no Salmo 16:11, sim. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O que o salmista está falando é que Deus, quando eu conheço Deus, eu conheço vida, eu conheço alegria plena, completa, não é isso que nós estamos querendo? E eu tenho prazer na presença dele. Se é isso que nós entendemos, sim, é verdade, porque a maior alegria que qualquer ser humano pode ter é relacionar com Deus, é amar a Deus, é servir a Deus, é viver com Deus, é caminhar com Ele. Agora, se nós estamos falando que nós podemos, da forma como eu acho que eu devo ser feliz, Deus está me apoiando, aí é complicado. Tem muita gente que fala, por exemplo, João, eu fiz isso aqui, eu sei que a palavra de Deus não apoia muito isso, mas Deus quer que eu seja feliz, não é verdade? Eu vou acabar com o meu casamento porque não estou feliz. Não estou satisfeito plenamente com essa pessoa. Será que é esse o caminho? Ou, às vezes, você começa a mentir, ou você machuca outras pessoas porque você tinha algo maior, alguma felicidade maior que você estava buscando. E a gente tem essa tendência. A tendência do ser humano é achar que a felicidade ela é encontrada de forma natural. Eu vou vivendo e eu vou encontrando a felicidade. Ou seja, eu trabalho bastante, eu sou feliz, eu guardo bastante dinheiro, eu tenho posses, eu sou feliz. Se eu tiver saúde, eu sou feliz. Se eu tiver amigos, eu sou feliz. Se eu tiver filhos, eu sou feliz. Se eu tiver netos, eu sou feliz. É interessante, porque às vezes a gente casa e a gente começa a ter problemas no casamento e a gente não consegue resolver os problemas do casamento e a gente tem uma excelente ideia. Vamos fazer um filho, porque o filho vai deixar a gente feliz. Aí vem o filho, e normalmente a separação ela vem nos 2 primeiros anos da criança ou durante a gravidez. Porque vocês não sabiam se relacionar, ou nós não sabíamos nos relacionar. Então o filho em si, os netos, né? Quando o netinho chegar, eu vou ser feliz. Vou só paparicar e o papai e a mamãe que se virem para trocar fralda e fazer o resto. Ou seja, eu conquisto a felicidade de forma natural. E a gente tem um problema aqui. O problema, então, que a gente está vendo, esses dois contrastes, é a definição de alegria. O que significa alegria para mim? O que significa alegria para você? Porque a alegria oferecida pela Bíblia, ela é algo intrínseco, ela é algo interno. Ela é algo que acontece dentro de você, que vai para fora de você. Ela não é superficial, no sentido de ser externa. Ela não pode ser medida externamente. O primeiro erro que nós vamos ver aqui hoje, no primeiro texto, eu quero passar 2 textos aqui hoje com a gente, pela graça de Deus, é achar que a alegria é encontrada em coisas externas, coisas passageiras. E sabe quem experimentou isso? Salomão. Se você conhece a história de Salomão, filho de Davi, ele reinou por 40 anos em Israel, ele recebeu muita sabedoria de Deus, e ele escreve um livro que chama Eclesiastes. Eclesiastes são poesias a respeito da sabedoria, a respeito de constatações que esse rei sábio teve quando ele foi buscar felicidade em várias coisas. E no capítulo 2 é muito interessante como ele fala.
Olha aqui no verso 2:1. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Ele fala assim, eu vou experimentar a alegria, eu vou buscar ser feliz, eu vou buscar a felicidade, eu vou experimentar essas coisas. Ele vai tentar de todas as formas ser feliz, mas ele já dá um spoiler, ele fala assim, deu ruim, não deu certo, foi inútil. Foi inútil eu experimentar a alegria. Agora, onde que esse homem buscou experimentar a alegria? Olha que interessante como é que ele fala. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Sabe o que é rir? Rir é você buscar alegria na diversão, na zoação. Sabe? Imagina, ele é rei. Então ele fazia uma festa. Imagina como era bom, velho. Todo mundo queria fazer o rei rir. Todo mundo queria fazer o rei feliz, todo mundo queria contar a melhor piada. E a piada que ele contasse era muito legal, mesmo que fosse ruim como as minhas. Piores que as minhas, só as que a Sani gosta. Mas isso é outra conversa. Mas ele falou assim, gente, quando eu procurei alegria na diversão, na brincadeira, na zoação, naquilo que é gostoso, tem o seu lugar, mas quando eu busquei ser feliz nas rodas, nessas conversas, bora! Eu vi que não vale a pena. Eu vi que essa alegria, ela não me completava. Então ele decide fazer outra coisa. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Falei, fiquei de bobs, fiquei de boa. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então, olha, se rir, se esbaldar com a galera, trocar ideia, ficar rindo, zoando, não deu certo, então eu vou encher a cara, vou tomar um bom vinho. Esse cara tomou os melhores vinhos, tomou os melhores uísques, se existisse na época, as melhores cervejas, nos melhores copos Stanley, está entendendo? Ele tomava aquele chopp do Outback com aquela negocinho, aquela canequinha gelada, e tomava aquilo, e ele procurou na bebida, nesse prazer da bebida, nessa alegria que a bebida traz, a verdadeira alegria. Ele falou assim, não deu. Mas ele buscou também na extravagância. Sabe o que é extravagância? Algumas traduções chamam de loucura, nos excessos. Ele procurou em alguns excessos dessa vida boêmia, ele buscou isso e não achou também. Então ele vai procurar em outro lugar. Olha um outro lugar que ele busca. Lancei-me a grandes projetos. Então ele resolveu trabalhar e ser rico. Construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Fala, quer saber de uma coisa? Eu vou empreender, que eu vou ficar feliz. E ele tem tudo, os escravos dele se multiplicaram. Ele é o cara mais rico do mundo, ele é o cara mais poderoso do mundo. Isso tudo é uma realidade para o rei Salomão, para quem conhece a história dele sabe disso. Ele olha para isso tudo, ele fala assim, gente, o luxo também, Se você está pensando que você vai ser feliz porque você vai mudar para um país de primeiro mundo, você está errado. Se você acha que se você mudar de casa você vai ser mais feliz, isso também não faz sentido. Essa não é a solução para a sua felicidade. Morar numa casa melhor é muito bom. Morar no primeiro mundo é muito bom. Eu não estou diminuindo essas coisas. O problema é o lugar dessas coisas na minha vida e na sua vida. Porque, por exemplo, no dia 14 de julho nós estamos saindo daqui para o sertão da Paraíba. Alguns aqui já estiveram lá e eu gostaria que mais fossem conosco. Eu começo a orar sobre isso. E quando você chega lá, aquelas pessoas não têm nada. Tinha época que a gente ia lá, gente, que o banheiro era do lado de fora. Tem lugar lá que mal chega água pingando 2 vezes por semana, gente. 2 vezes por semana. A pessoa toma banho de caneca até hoje. E a gente sai daqui de ônibus, 10 toneladas de doação. Não tem ninguém aqui que tenha a condição deles lá, correto? Só de morar em Belo Horizonte. E a gente chega lá, muitas vezes nós nos sentimos mais infelizes do que eles. Quantas vezes nós chegamos lá e os nossos problemas começam a ser um problema, e na hora que você chega na casa daquela pessoa, do seu Zé, tranquilinho, que está ali plantando um negocinho dele,
que já passou por muita seca, que cuida de um menino que tem uma deficiência muito grande, que fica preso dentro do quarto dele, que a gente sempre vai lá visitá-lo, ele é muito mais feliz do que a gente. Ou seja, esses grandes empreendimentos também, eles não vão dar para a gente o que a gente está procurando. Aí ele fala assim, beleza, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também um harém, as delícias do homem. Algumas ações falam as mulheres mais lindas do mundo. Ele fala de duas coisas aqui interessantes, gente, que quando a pessoa já tem dinheiro, quando a pessoa já consegue beber o que ela puder, quando a pessoa já tem isso tudo, onde que ela vai procurar prazer? Na arte. Depois disso tudo, ele falou assim, eu fui para a arte, eu fui para o belo, eu fiz um coral para mim, eu escutei a melhor música, eu degustei a melhor música, eu olhei para a melhor arte, eu comecei a gostar de arte, sabe? Visitei o MoMA e tal, fui no Guggenheim de Bilbao, e comecei a conhecer aquelas artes maravilhosas, não deu certo. Eu também busquei, então, na minha sexualidade, no prazer, nas minhas várias mulheres, em todas as mulheres que eu consegui conquistar, em todas as mulheres que eu consegui ter, ele tinha praticamente as mulheres que ele quisesse, e de todas as nações, né? Tanto é que esse é o problema do final da vida dele, porque essas mulheres começam a trazer os falsos deuses para a vida dele, e por isso que ele se dá mal no final. E ele fala assim, ó, nas delícias do homem também, eu não achei o que eu queria. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Eu tive fama, a fama também não deu. A fama também não me levou para esse lugar. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Gente, tudo que eu desejei eu quis. Tem gente que fala assim nos estudos, às vezes no seminário, fala assim, Salomão, você experimentou tudo para falar para a gente que a gente não precisa, né? Você experimentou tudo, agora fala que é tudo vaidade. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ele falou, gente, se tem alguma coisa que eu me alegrei, foi de ter me desgastado para fazer essas coisas. Ter trabalhado, ter buscado, mas eu me desgastei, foi uma coisa que eu fiz buscando o prazer do meu coração, e ele chega à conclusão no verso 11, contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. A gente lê Eclesiastes, às vezes você precisa de tomar cuidado, às vezes fica até deprimido, né? Mas, quando ele fala inútil, correr atrás do vento, pensa o seguinte, está ventando e você quer pegar o vento. Tenta correr atrás do vento. Pense em você tentando correr atrás do vento. Ou só pense na sua criança tentando correr atrás do vento e você olhando e falando assim, filho, para de tentar pegar o vento. Ele está falando que é isso que a gente faz quando a gente busca prazer nessas coisas externas. E eu acho que ele englobou tudo. Eu acho que Deus deu uma graça de colocar tudo aqui para a gente ver. E se a gente pode tentar correr atrás do vento também. É uma escolha minha, uma escolha sua. E ele fala, debaixo do sol não há proveito. John Bloom, que é um dos escritores, teólogos do Design God, que é um site muito bacana, que é liderado pelo John Piper, que é um dos caras que mais fala sobre ter prazer em Deus, que ele chama de hedonismo cristão. Vou até citar uma frase dele aqui, porque não se pode falar de felicidade cristã nos dias de hoje sem citar John Piper. Senão você é um herege. Ok? Estou brincando, gente, mas ele fala o seguinte, buscar a felicidade não é pecado. Olha que interessante. Pecado é buscar a felicidade à parte, ou seja, sem Deus, ou em desafio a Deus, contra Deus, desafiando Deus. E é interessante porque olhando para isso, e às vezes a gente pensa que as pessoas mais bem-sucedidas, os melhores empreendedores, as pessoas mais bem casadas, sei lá, o que for para você de felicidade, elas são as mais felizes. Mas essa correlação não existe. Você pode conhecer as pessoas mais ricas do mundo e às vezes são as pessoas mais infelizes do mundo. Você pode conhecer, às vezes, pessoas que têm muito poder, um jogador de futebol mega rico, às vezes ele é uma pessoa mega infeliz. Não existe essa correlação direta. E às vezes quando você se aprofunda no relacionamento com essas pessoas, que a gente às vezes olha, sabe aquela pessoa do Instagram, que está sempre sorrindo e tal, isso é o lado ruim dessa história toda, às vezes você encontra tristeza, decepção e até pessoas que são cínicas em relação à felicidade. Que pelo contrário já desistiram, elas fingem que estão bem e tentam não sentir
né? E o que eu quero trazer para a gente, o que eu entendo que a Bíblia nos mostra e nos ensina, é que a felicidade que a Bíblia nos propõe, essa alegria, é muito mais interno do que a gente imagina, muito mais espiritual do que a gente imagina, ou do que a gente quer admitir, porque às vezes parece básico demais, simples demais, e fazer do simples é muito difícil. Permanecer no simples é muito difícil. Olha o que Paulo fala à igreja de Roma, ali em Romanos 14. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está falando que o reino de Deus, e justiça aqui, gente, é muito interessante esse versículo, a gente podia passar o dia inteiro falando nele, mas eu só quero dar uma pincelada. Justiça é transformação pela verdade de Deus. Justiça é ser transformado por quem Deus é. Justiça é ser transformado, ficar conforme a verdade de Deus, você ser transformado. Paz é a shalom, é um bem-estar global, não é só uma ausência de problemas, pelo contrário, ela é uma paz que permeia todas as áreas da sua vida. Essa é a shalom de Deus, essa é a paz. Quando os israelitas falam shalom um para o outro, ele está falando assim, cara, que venha essa abundância, essa plenitude de Deus sobre a sua vida. Essa é a paz que excede a todo entendimento. E alegria, gente, e alegria é diferente de prazer. Prazer pode nos dar alegria, mas você pode ter prazer em coisas que são ruins. Pelo contrário, a gente faz coisa ruim porque a gente tem prazer nas coisas ruins. É errar o alvo, né? Então, o que nós vimos aqui é que se a gente procurar felicidade nas coisas externas, nós vamos nos decepcionar. Então, João, como é que eu faço? Como que eu vou encontrar essa alegria que você está falando aí, que está aí no reino de Deus, de justiça, paz e alegria? Eu queria que a gente fosse no Salmo 1. O primeiro salmo, e se você não sabe, salmos são orações. São 150 salmos, são 149 orações. Por que 149? Porque o Salmo 1 não é uma oração. O Salmo 1 é uma introdução. Alguns falam que ele, além de introduzir os salmos, ele introduz a Bíblia. A pessoa que entende o Salmo 1, ele vai entender a verdade de Deus e o que é uma verdadeira espiritualidade. Ela vai entender o que é caminhar com Deus. São 6 versículos extremamente ricos para a nossa espiritualidade. O que está escrito lá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na ronda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Oh Deus, fala conosco através dessa palavra, Deus. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos ouvidos, transforma o nosso coração, Pai. Minha oração é para que o Salmo 1 seja realidade na minha vida, na vida de todo mundo aqui, Pai. Em nome de Jesus. Então, o problema, gente, é que quando a gente começa a chegar nesse ponto de achar que, já que a gente vê que a gente vai buscando felicidade em várias coisas e não encontra, a gente começa a achar que a felicidade é inalcançável. Ah, quer saber? Não tem como ser feliz, não. Então, vamos quebrar tudo, né? Vamos quebrar tudo. Paulo fala em 1 Coríntios, fala assim, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso que ele está falando, quebra o pau, deixa queimar. Se Jesus não ressuscitou dos mortos. Mas ele começa o salmista começa o salmo falando assim, olha, como é feliz, ou bem-aventurado, gente. Como é feliz. O que ele está falando é o seguinte, é possível ser feliz. É possível ser feliz hoje. É possível alcançar a felicidade hoje. Bem-aventurado, abençoado. Sabe o que quer dizer isso? Totalmente pleno, completo em todos os aspectos da vida, satisfeito em Deus. Tem como você ser satisfeito em Deus hoje, nesse mundo maluco, nesse mundo que Salomão falou, que é correr contra o vento, fazer várias coisas, mas como que isso funciona? E Deus precisa estar nessa equação. Por que Deus precisa estar nessa equação? Porque ele afirma no verso 4 que não é o caso dos ímpios. Não é o caso dos ímpios. Depois de 6 versículos, ele vai falar 3 sobre isso. Ele fala assim, não é o caso dos ímpios. Por quê? Porque eles são como palha.
Tem um contraste aqui. Tem um contraste entre aqueles que estão tendo prazer em Deus ou buscando o Senhor, e tem um contraste para aquelas pessoas que simplesmente não conhecem o Senhor. E palha, gente, é algo que não tem valor. Palha é algo que não tem peso, que é levado pelo vento. Ela vai. E a gente, quando a gente fica buscando prazer nas coisas externas, a gente é como a palha que vai soprando, para onde eu acho que tem prazer eu estou indo. Eu não tenho raiz, eu não tenho profundidade. Aonde que está a felicidade, é lá que eu estou, e eu faço loucuras por isso. E o que ele está falando é que, de acordo com esse salmo, qualquer pessoa que encare a vida sem a perspectiva da eternidade, ela deveria ficar desesperada, porque ela nunca vai encontrar a verdadeira alegria. É isso que o Salmo 1 está nos falando. Se a gente encara a vida como se ela tivesse um fim em si mesma, nós vamos pirar para qualquer mudança que acontecer nas nossas vidas. Se você perde a empresa, se você perde o emprego, se você perde a saúde, se acontece alguma coisa no seu casamento, a sua alegria, ela está vindo de fora. Mas João, então, qual que é o exemplo? Como que ele fala para eu obter essa sabedoria? Ou essa alegria, né, melhor falando, e a base disso, gente, eu acho que o melhor entendimento que nós temos que ter nessa manhã é do verso 3. O verso 3 fala que é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Vamos olhar com calma isso aqui. Dar fruto no tempo certo. Dar fruto no tempo certo quer dizer dar fruto o ano inteiro? Não. Ele está falando que essa árvore passa dias sem dar fruto. Ele está falando que essa árvore, ela é atingida pelas estações externas. Ele está falando que essa árvore não está imune às coisas que acontecem no seu exterior. Olha que coisa mais linda. Ele começa a falar que ela sente que é uma árvore que não está verde, maravilhosa, toda cheia de fruto toda hora. Porque às vezes a gente acha que a pessoa feliz é a pessoa que está sempre sorridente. A pessoa feliz é a pessoa que está sempre de bem com a vida. É a pessoa que não fica brava com o marido. É a pessoa que não perde a linha, chamando a atenção do filho. É a pessoa que está com tudo certo. Não tem nada a ver com o que a palavra está falando para a gente aqui. O que ela está falando, que a diferença dessa árvore para outras árvores, é que ela está na beira, plantada à beira de águas correntes, ou de correntes de água. Sabe o que acontece? Ela tem um solo sempre nutrido. Ela sempre tem nutrição, o tempo inteiro. A felicidade dela vem de dentro. Aí você pode lembrar de Gálatas capítulo 5, que fala que o fruto do Espírito é alegria. Fruto do Espírito, algo que brota do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, algo que Deus derrama dentro de mim e dentro de você. Um dos gomos, se assim podemos falar, do fruto do Espírito, que é um todo, aquelas 9 qualidades, é alegria. Crente não é esse povo carrancudo, povo chato, povo que fica cheio de... Não, crente tem alegria, Jesus é alegre. Esse dia eu ouvi o Pedro Pamplona, um teólogo que eu gosto muito dele, falando assim, cara, uma das melhores coisas que apareceu no The Chosen foi esse Jesus alegre. Eu falei assim, faz sentido. Eu vejo ele assim, eu penso nele assim, nós vamos ver quando a gente encontrar com ele. O que eu estou querendo te falar, gente, é que você é como uma árvore, eu sou como uma árvore. O que o salmista está falando para a gente é que a felicidade, ela não tem muito a ver com o que está fora, mas mais em quem nós somos, em quem você é, em quem eu sou. Imagina o seguinte, 2 pessoas passando pela mesma circunstância. Elas têm a mesma situação, mas elas passam pelos mesmos problemas, até as mesmas felicidades. Só que cada uma reage de uma forma. Uma fica péssima, uma fica completamente infeliz, só reclama. A outra consegue manter a sua alegria, a outra consegue manter a sua paz. A outra... Qual que é a diferença? O que tem de diferente nessa equação? A pessoa. Somente a pessoa. Então existe algo em mim e em você. E essa árvore, gente, ela não é uma árvore qualquer. Ela é uma árvore plantada. Ela não é uma árvore nativa. Você está entendendo? A árvore nativa, ela nasce onde tem que nascer. Essa árvore plantada, alguém escolheu colocar ela naquele lugar. Alguém escolheu onde que ela ia ser plantada. Alguém colocou, ou até transportou ela para lá. Ela está ali nessa beira dessas águas correntes e ela não depende do exterior, ela depende do interior, ela depende da água e não do exterior.
E o que é para um cristão saber que você pode ser uma árvore plantada? Porque os cristãos, gente, eles não deveriam ser apenas, se fosse já estava bom, mas apenas pessoas corretas, religiosas. Todo cristão tem que ter algo mais profundo, algo mais no coração. Sabe o que ele tem que ter? Ele tem que nascer de novo. Nascer de novo é você ser plantado em outro lugar. É você ser transportado de um reino para o outro. É você pertencer a outro lugar. É o seu alimento vir de outro lugar. Jesus, quando estava dando um exemplo a respeito do que era viver nele, em João capítulo 15, ele fala, a sua videira e vocês são os ramos. A mesmo linguajar assim de plantação, mesmo linguajar assim dessa parte, né, que eles conheciam muito, que era coisas do campo. E a videira, nós temos que estar enxertados na videira. Sabe por quê? Porque as nossas raízes têm que estar em Deus. E tem como você ter nascido de novo e buscar se alimentar o tempo inteiro das coisas externas e não buscar se alimentar da água corrente que está passando do seu lado, que está ali na sua raiz. E sabe o que acontece com a árvore plantada na beira de ribeiro de água ou de águas correntes? Sabe o que acontece com ela nos momentos difíceis? Sabe o que acontece com ela no momento de seca? Sabe o que acontece com ela quando os ventos vêm, quando o inverno vem? As suas folhas não murcham. Ela não tem fruto. Ela sente o abalo, ela pode até perder uma flor ou outra, mas as folhas dela não murcham. Existe um equilíbrio de saúde nela. Um equilíbrio de sentir a dor e ter força e saúde e ter de onde tirar alimento para permanecer no inverno complicado que está passando ao redor. Ou no calor. Tem um equilíbrio. E eu queria trazer um versículo que Pedro fala a respeito disso, que é muito interessante esse contraste. 1 Pedro capítulo 6 fala, nisso vocês exultam, ou seja, se alegram, e exultam é alegrar muito, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, você exulta e ao mesmo tempo está passando por dor. Provação é como se você estivesse no meio de um óleo, sendo frito. Provação é como se você estivesse sendo transformado, sendo moldado, doendo. E ele está falando que existem dois sentimentos ou duas situações que coexistem, as duas estão no presente. As duas estão no presente. Ele está falando que você sente a dor, você é provado e você exulta o Senhor. Tem como o cristão ser assim. Tem como a gente viver assim. Por quê? Porque as folhas da árvore não murcham. Porque tem como você buscar alimento. E o problema, gente, é que algumas pessoas dentro da igreja, elas falam ou elas ensinam que nós devemos continuar sorrindo em momentos difíceis. Que nós devemos fingir que nada está acontecendo, que isso é fé. Vai dando glória. Não sinta a dor. Não chore. Ignore a dor. E se nós olharmos para esse texto e muitos outros textos, isso não é bíblico. E também não é saudável. A árvore sente. A árvore não dá fruto o tempo inteiro. Jesus chorou. Paulo pediu para tirar o espinho na carne dele. Esses caras sofreram, mas eles tinham esse misto de exultar e passar pela provação. Eles entendiam o que era ser plantado. Jesus se alimentava de Deus. Jesus, ele buscava aprofundar as raízes deles. E cristãos que não choram as suas perdas, cristãos que não vivem os seus lutos, cristãos que não ficam sem chão diante de situações difíceis que nós passamos, eles não estão vivendo a alegria que é proposta nesse salmo. Essa que é a realidade. E o que acontece nessas situações de escassez, quando essa árvore está tentando ser arrancada pelo vento? Quando essa árvore está sem alimento de fora, porque não chove há muito tempo, porque o externo não está alimentando ela. Sabe o que essa árvore faz? As raízes dela precisam se aprofundar mais. As raízes delas precisam ir mais fundo para sugar mais nutriente, ela precisa chegar mais próximo, ela precisa puxar mais ali das águas correntes e exultar o Senhor, se deleitar no Senhor.
quando a gente vai transcender o exterior ou se alimentar de algo além do exterior, na verdade, o exterior pode impulsionar a nossa vida com Deus. A seca pode nos fazer irmos mais fundos em Deus, mais fundo em Deus, encontrarmos mais felicidade em Deus, mais plenitude em Deus, mais bem-aventurança em Deus, tirarmos os nossos olhos do lugar errado, colocar as nossas raízes tão profundas como nós nunca colocamos antes. Olha que beleza! O que acontece, e hoje até postei essa frase que eu vi no Twitter, da Elizabeth Elliot, que ela fala que Deus nunca vai tirar de você ou não deixar você passar por algo que vai te deixar mais parecido com Jesus. Se tem uma seca que vai te deixar mais parecido com Jesus, Deus vai deixar vir. Deus vai deixar você passar. E o que você tem que fazer? Ir mais fundo na água corrente. Por quê? Porque a felicidade ela é intrínseca e não é superficial. Porque a felicidade ela é interna e o externo ele pode estimular a minha felicidade em Deus. E aí nós começamos a ver que não é sobre controlar o ambiente externo. Não é sobre controlar as coisas todas. A gente quer estar no controle, gente. O homem peca porque ele é convencido por Satanás que ele pode estar no lugar de Deus. A gente quer estar no controle, a gente quer ser o dono da saúde, ser o dono de tudo. E é muito ruim, gente. Quem já teve filho doente é a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. O Pedro não veio hoje mesmo porque ele está com um probleminha no pescocinho. Gente, você nem dorme direito. Você fala assim, eu queria estar no lugar dele. É muito mais fácil. A gente não controla, você controla, sabe o quê? As alianças que você faz. Você controla onde você está colocando o seu foco. Você controla onde você está colocando o seu olho. Porque se você olhar para a Bíblia, talvez hoje de uma forma diferente, você vai ver que a felicidade está em toda a Bíblia. A alegria, a bem-aventurança está em toda a Bíblia, mas você vai olhar de uma forma diferente, porque ela nunca é encontrada diretamente na Bíblia. A felicidade é um subproduto de algo. Ela é um subproduto de algo, ela é uma consequência de buscar algo além da felicidade. A Bíblia não fala, feliz é aquele que busca a felicidade. Feliz é aquele que busca ser feliz. Não, nunca. Ela fala assim, feliz é aquele que tem fome e sede por alguma coisa. Por algo além da felicidade. Um exemplo, se você tiver dois caminhos, só pode escolher um. Buscar a justiça, a transformação, ou buscar a felicidade. Qual caminho você pega? De acordo com a Bíblia, se você pegar o caminho da justiça, você encontra os dois. E de acordo com a Bíblia, se você pegar o caminho da felicidade, você não encontra nenhum dos dois. Essa que é a dureza do negócio. Então nós temos que parar de buscar a felicidade e começarmos a buscar as águas correntes. Temos que começar a buscar Deus. Buscar a presença de Deus. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Agora, por que a gente não busca o reino de Deus? Por que eu estou nessa estrada há tanto tempo e não consigo viver isso? Porque nós temos uma tendência, desde que temos um coração pecaminoso, que vai atrapalhando isso, nós temos uma tendência de sobrepor um valor pelo outro. Vou te explicar o que é isso. Por exemplo, acho que todo mundo aqui acredita que a gente não deve roubar. Acredita que a gente não deve mentir, acredita que a gente não deve adulterar, por exemplo. Agora, quando ser feliz é mais importante do que roubar, mentir, adulterar, quando a sua felicidade, ou aonde você acha que vai encontrar felicidade, está acima dessas coisas, o que você faz? Você rouba. Você mente. Você adultera. Por quê? Porque você não está feliz. Ou porque ali tem uma oportunidade única para você conquistar a sua felicidade, a sua independência financeira. E você vai fazer o que for e passar por cima de quem for para fazer isso, porque aí você vai ser feliz. Essa é a hora de a gente falar assim, misericórdia. Sabe por quê, gente? Porque a felicidade se torna um ídolo. Um ídolo. O reino de Deus começa a ser secundário. Jesus começa a ser secundário. Todas as outras coisas começam a ser secundário por causa dessa sobreposição de valores. E vem de Deus a sobreposição de valores. Por exemplo, se você precisa... por exemplo, você quer ficar empregado, você quer fazer várias coisas,
mas em algum momento aquilo vai fazer você negar a sua fé. Você precisa afirmar a sua fé. Se Jesus estiver em primeiro lugar na sua vida, a sobreposição em relação à sua estabilidade no trabalho, por exemplo. Às vezes também nós temos ocasiões até, por exemplo, que missionários às vezes são colocados numa situação de mentira. Para quê? Para preservar a integridade física de outros missionários que estão escondidos na sua casa. E porque eles estão sendo perseguidos por causa da justiça. E aí Deus não vai se alegrar com isso, não, isso é sobreposição. É igual o policial que anda armado. Mas isso é uma outra conversa, tá? Não pirem. Devia ter dado outro exemplo. Idolatria, esse é o John Piper que eu falei que ia citar. Idolatria não é querer a felicidade suprema, felicidade plena. Idolatria é encontrar felicidade suprema em qualquer coisa que não seja a Deus. Isso é ídolo. Então, qualquer coisa que seja mais importante que Deus para a gente na prática, qualquer coisa que a gente acrescente a Cristo, que substitua a Cristo no lugar da alegria plena, no lugar da presença plena, isso vai ser pecado e isso vai me escravizar e vai te escravizar. Vai fazer a sobreposição que a gente falou. Eu e você nos tornamos escravos disso. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque casamento é bacana, mas primeiro ser feliz. Está entendendo? E a gente não consegue controlar as circunstâncias, igual a árvore plantada ali, não consegue controlar as circunstâncias. E, por exemplo, a traça, a ferrugem, os ladrões, como fala a Bíblia, elas podem consumir as nossas riquezas. A gente, às vezes, não tem controle sobre isso. Para permanecer casado, a outra pessoa tem que querer estar casada com você. Não basta você ser perfeito. A outra pessoa também tem que querer. Casamento é duas pessoas. Você pode fazer a sua parte, mas nós conhecemos pessoas que fizeram muito bem a segunda parte deles e a outra pessoa pulou fora. Então, até o casamento você não consegue segurar. E se ele virar um ídolo para você, pode ruir também, irmão. Pode ruir também. Nós não controlamos as circunstâncias e nós não podemos colocar prioridade máxima nos filhos, nos netos, na família, no casamento, no poder, na sexualidade, para encontrar a felicidade. Sabe por quê? Porque isso vai te devorar. Isso vai te devorar. Isso vai acabar com o seu sono. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo quando o seu cônjuge virar para você e falar assim: eu não gostei do que você fez e você fez o seu melhor. E você continuou fazendo o seu melhor. E aí você vira um escravo de um relacionamento, isso vai gerar um relacionamento abusivo, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque você tem um ídolo. Agora, Deus quer que eu seja feliz? Claro, claro, claro. Agora, cuidado, porque às vezes a gente quer pegar alguns momentos e manter eles para sempre. Se essa festa fosse para sempre. Se essa noite fosse para sempre. Tenta manter isso para sempre, para você ver. É isso que Salomão está falando. Então, quer dizer que se eu buscar Deus para ser feliz, eu vou ser feliz? Cuidado. Por quê? Porque você está buscando Deus pelo motivo errado. Porque você está buscando um falso Deus. Você quer um Deus que te faz feliz. Você não quer Deus. A gente tem que tomar cuidado até com isso. Se Deus existe, gente, nós temos duas formas de nos aproximarmos dEle. Ou eu sou devedor de tudo e eu quero o Senhor para transformar a minha vida. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim, ou eu faço para receber algo de Deus, e Deus se torna meu devedor. Esse é o Deus da caixinha. Esse é o Deus que tem um ídolo por trás dele. Sabe qual que é a forma correta de buscar a Deus? Esquece a felicidade. Esquece a felicidade e fala: Deus, eu sou teu. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo que eu tenho é teu. Transforma a minha vida. Eu vou ser zeloso. Eu não estou falando para você deixar de ser zeloso, para você deixar de comer uma comida boa. Tudo isso que Salomão falou que foi correr contra o vento, não é correr contra o vento no sentido de você ser proibido de fazer. É correr contra o vento de você achar que isso vai te dar salvação, redenção que o seu coração deseja, alegria plena. Não vai. Não vai. Não vai. Então, João, como que eu vou saber que eu estou me aproximando de Deus pela motivação certa? Não é verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como que eu sei que eu me aproximo de Deus com a motivação certa? Olhe para você nos momentos ruins. O que você faz? Você amaldiçoa Deus? Você se afasta de Deus? Você pega suas raízes e bota mais fundo procurando água corrente? Ou você começa a puxar ar de fora e tentar buscar prazer em várias coisas para ver se você consegue ficar inteiro? É nessa hora que você vê. É nos questionamentos, quando você fala assim: eu fui fiel a Deus e olha a minha vida. É quando você começa a falar assim: eu segui a palavra e olha o meu casamento. É quando você fala assim:
Deus não está me amando. Porque o coração daquele que está buscando água em Deus, buscando a água corrente de Deus, é aquele assim, deu certo, Deus é bom. Deu errado, Ele continua sendo bom. Ele é Senhor sobre toda a criação. E o que eu estou querendo te falar é o seguinte, mire o céu. Mire o céu. Se encha de Deus, não mire a terra. Mire o céu. E para a gente fechar, o salmista coloca algumas atitudes práticas para a gente fazer a respeito dessas coisas, para a gente não ficar só aqui na conversa mais teórica. Ele fala aqui de novo aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Olha que interessante. O que ele está falando é o seguinte, cuidado com o que te domina. Cuidado com o que pode te dominar. Ele traz aspectos negativos que devem ser evitados para você encontrar essa felicidade. Para você encontrar a plenitude. Seguir é andar, é caminhar junto, é ir atrás. Imitar é se conformar, tornar forma, ficar parecido. Assentar é pertencer. Assentar para esse povo era muito sério. Para o judeu, assentar com alguém podia tirar a sua pureza cerimonial. Assentar com alguém era algo extremamente sério, você fazia parte. Jesus ele era muito perseguido porque ele só andava com o pecador. Você está entendendo? Jesus é às vezes a gente não vê isso, mas quando a gente vai estar mais próximo, Jesus, o judeu não podia ser tocado por um não judeu. Jesus, ele andava com essas pessoas, ele comia, ele se banqueteava com essas pessoas, só que ele não ficava impuro, porque ele passava pureza. Além disso, de assentar, ele fala do conselho, gente, conselhos são valores. Cuidado com os valores que são passados por você. Conduta, cuidado com os padrões que são passados para você. Roda é aquilo que você se adequa, se conforma, o lugar e a companhia. Sabe como é que a gente pode olhar para ímpios? Ímpios são pessoas que levam a vida sem Deus em conta. Pecadores são pessoas que conscientemente erram o alvo de acertar o alvo de Deus. Escolhem viver as coisas certas do jeito errado. Zombadores é pior. É a pessoa que não só rejeita a verdade, mas ela denigre a verdade. Ela zomba da verdade. O que ele está falando é que nós temos que tomar cuidado com quem nos influencia. Tem um versículo da Bíblia que Paulo fala para a igreja de Corinto, que às vezes a gente acha que é um provérbio, uma fala, um ditado popular, mas não é. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Pense das vezes que você foi edificado nos momentos de dificuldade. Pense das vezes que você ficou mais perto de Deus. Olhe para o lado. Pense nas pessoas que estavam ao seu redor. Pense nas pessoas que caminharam com você. E olha que interessante, quando ele está falando de assentar, quando você se assenta, vocês estão todo mundo sentado, praticamente só eu e o Alan ali que estamos em pé. Quando você senta, seu peso está todo em cima da cadeira, correto? É até ruim, né, sentar com o peso meio que cócoras, né? Quando você senta, seu peso está todo em cima da cadeira. Sabe o que quer dizer? Você está todo. O que te domina? O que te segura? Onde você está colocando o seu peso? Onde você está colocando o peso da sua vida? Onde você pertence? Para alcançarmos essa bem-aventurança, nós temos que sair da vida de pecado. É isso que eu estou querendo te dizer. Para alcançarmos essa bem-aventurança, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que pensar em que tipo de companhias nós temos. Não que nós não vamos andar com pessoas que são más companhias, mas nós temos que tomar cuidado para que a gente não pertença a esse lugar. É diferente. Que os conselhos não venham desse lugar, é diferente. Porque Deus nos fez para andarmos no mundo e não sairmos do mundo. Claro, óbvio, mas nós temos que ter pertencimento em outro lugar. E onde que eu tenho que assentar então? Onde que você tem que assentar? Nós temos que assentar no colo de Deus. E é isso que ele fala aqui no verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Além de fazer coisas negativas, nós temos que entrar em outro lugar. Nós temos que nos movermos para outro lugar. Nós temos que sentar em outra realidade. Sabe o que é meditar na lei de Deus? Não é ler às vezes, não é tirar a sorte quando está tudo dando errado. Meditar na lei do Senhor não é procurar soluções imediatas quando você precisa da palavra. Isso é bom, não, mas é um alimento constante, é se banquetear em Deus, é se satisfazer, é ser plantado na palavra de Deus. É se alimentar da palavra de Deus. É buscar saúde aqui.
é se encher a sua vida, encher as suas raízes, porque os dias difíceis vão aparecer, gente. É igual ir com fome para o supermercado. Se você é como eu e vai com fome para o supermercado, volta cheio de bobagem. Agora, se você come bem antes de ir para o supermercado, você vai comprar o que é necessário. Então nós não podemos achar que nós vamos para o mundo, que nós vamos viver as estações da vida, viver as situações da vida com fome de Deus. Porque essa fome nós vamos tentar saciar de uma forma diferente, ou com coisas que não são saudáveis para a minha espiritualidade, que não vão me fazer feliz, que não vão me fazer plenos. E lei de Deus aqui, gente, por favor, não considere que ele está falando que são os mandamentos. Não é isso. Os mandamentos estão incluídos na lei de Deus. Mas quando ele fala lei de Deus aqui, ele também não está falando das regrinhas para seguirmos, não. O que ele está falando é da mensagem completa da palavra de Deus. O que ele está falando é que para onde a palavra de Deus toda aponta, é para lá que nós temos que seguir, é esse que é o nosso guia. E o que é isso? Qual que é? Para onde que aponta toda a Bíblia? Para Cristo. Toda a palavra aponta para Ele. Se você olhar em Lucas, no capítulo 24, Jesus está ressurreto, e ele encontra com dois discípulos que não eram os dos 12, e começa a andar na estrada para Emaús, e ele começa a falar a respeito dele, desde Moisés, por toda a lei, e aqui o coração daqueles caras começa a ficar em chamas, e eles começam a ficar maravilhados, até que eles sentam e começam a comer com Jesus, e eles começam a enxergar que era Jesus. Agora, o que maravilhou eles primeiro? Que toda a lei é a respeito de Jesus. O que tem que encher o nosso coração é que o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho para morrer na cruz no meu lugar, pelo meu pecado, e Ele se tornou o meu Pai, e Ele cuida de mim, e eu posso encontrar paz, alegria, justiça na presença dEle. Os meus pecados estão perdoados. O principal motor da alegria cristã, gente, é a certeza da ressurreição. É a certeza que dias melhores virão, é a certeza que Deus vai transformar todas as coisas. Por isso que nós temos que nos deleitar em Jesus. E por isso que os cristãos têm que ser as pessoas mais tristes do mundo, porque elas se compadecem como ninguém a respeito das dores do outro, das dores do mundo, do pecado do mundo, mas também as pessoas mais alegres do mundo, porque são as pessoas que encontram consolo em Deus, as pessoas que encontram vida em Deus, que encontram renovo em Deus. Existe esse de exultar e dor, porque essa leve e momentânea tribulação não se compara à glória que está por vir. Como disse a Elizabeth Elliot, alegria não é a ausência de sofrimento. É a presença de Deus. Então, a alegria que nós temos que receber, gente, é um atributo de Deus. É um atributo comunicável de Deus. E a busca pela felicidade, gente, é um abismo. Nós temos uma necessidade eterna de felicidade. E nada que é finito vai encher um infinito de desejos seus. Só apenas algo que é infinito, só apenas algo que é inabalável pode transformar a nossa vida, fazer isso nas nossas vidas, porque senão nós vamos ser escravos. Então o que nós precisamos nessa manhã, se nós estamos infelizes, não é uma mudança nas circunstâncias. O que nós precisamos é uma mudança no coração. E essa é a minha oração hoje. Minha oração é para que o meu coração mude, para que o seu coração mude, para que a gente se achegue a Ele, para que Ele possa nos dar a alegria que ninguém pode tirar. E isso é todos os dias bebendo a água da vida. Se você não lembra, em Apocalipse fala o seguinte, que do trono de Deus corre um rio, e nesse rio tem a árvore de um lado e do outro, e essa árvore é a árvore da vida, e as folhas dessa árvore que nunca seca. Ela dá fruto 12 vezes no ano, essa árvore, mas as folhas dela são a cura para as nações. A sua vida, mesmo passando por dificuldade, a sua vida, mesmo passando por sofrimento, ela pode curar as pessoas que estão ao seu redor. Ela pode transformar as pessoas que estão ao seu redor, não só a sua vida. Sabe por quê? Porque a água da vida flui, jorra através de você. Você tem tudo o que é necessário, só aprofundar a sua raiz em Deus. Amém? Vamos orar? Se puder ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir para cá também, que nós vamos ceiar também. Eu queria que antes de eu orar, você orasse, colocasse sua vida aí diante do Senhor e pedisse a Ele aquilo que você tem que pedir nessa manhã, aquilo que Ele ministrou na sua vida, agora. Faça a sua oração em silêncio.
Coloque sua vida diante dele, peça para ele mudar o seu coração, peça para ele trazer contentamento. Senhor, nessa manhã, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, porque falar é fácil, viver é difícil. Tomar uma rajada de vento e ficar firme na raiz do Senhor não é fácil. Perder as folhas, sofrer o inverno, sofrer o sol escaldante, ficar sem frutos, ficar sem alegria, ficar muitas vezes triste, no meio da dor, não é fácil, Deus. Mas a Tua palavra fala que é possível, Deus. Então nessa manhã eu oro para que o Senhor faça esse milagre, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de milagres, Senhor. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo aqui nessa manhã, Deus. Eu sei que muitas pessoas estão escravas de situações aqui nessa manhã. Eu sei que muitas pessoas estão escravas do pecado nessa manhã. Mas eu oro pela libertação do Senhor no nosso meio. Eu oro por um novo tempo. Eu oro por arrependimento verdadeiro. Eu oro para que esses aspectos negativos da bem-aventurança possam vir sobre a vida de cada um que está sendo escravo do pecado aqui, que está sendo escravo dos maus conselhos, de sofismas, que está sendo escravos de pertencer aonde não deveria pertencer. Eu oro para que eles sejam fortes e corajosos para sair do Egito, para serem conduzidos pelo Senhor para fora do pecado, para fora da escravidão, para fora dessa vida mediana e fria no Senhor. Eu oro por aqueles cristãos, confessos aqui nessa manhã, que estão sendo apenas nominais. Eu oro para que o Senhor queime no coração deles. Eu oro para que, a partir de hoje, eles possam se ajoelhar, se colocar diante do Senhor e falar assim: eis-me aqui, Deus, está doendo. Eis-me aqui, Deus, mas eu preciso é do Senhor. Eu preciso é do Senhor, Deus. Está doendo, eu preciso de um milagre. Está difícil, eu preciso do milagre. Mas acima de tudo, eu preciso do Senhor. Enche-me, Deus. Transforma-me, Deus. Transforma-me, Deus. Agradeça a Ele. Eu sei que você tem motivos para agradecer a Ele. Obrigado, Jesus, pelas suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, porque nós podemos renovar a nossa vida no Senhor a cada manhã. A cada manhã a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus de recomeço, é um Deus de novidade de vida, é um Deus que está o tempo todo nos chamando para perto, o tempo todo nos trazendo para perto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Pelo contrário, o Senhor nos selou com Teu Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, que é a certeza da nossa salvação, que o Senhor não nos larga nunca mais, porque o Senhor falou que aqueles que foram dados a Ti, o Senhor não lança fora. Obrigado, Senhor, porque apesar de mim, eu não vou ser lançado fora. Obrigado, Jesus. E eu oro, Pai, por todos que estão aqui nessa manhã, para que a paz do Senhor, a shalom do Senhor venha sobre cada um de nós, para que a justiça do Senhor, a transformação pela verdade, o novo coração venha sobre cada um de nós. E acima de tudo, em cima da Tua palavra dessa manhã, que a alegria do Senhor venha sobre cada um de nós nessa manhã e permaneça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana. Nós estamos juntos. Se precisar conversar, manda uma mensagem. Se precisar de oração, vamos orar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida devocional e que você possa se alimentar de Deus, porque o nosso Deus tem um trono cheio de águas vivas para mim e para você todos os dias, todos os dias, todos os dias. E se você está nos visitando,
Nós temos um presentinho para te dar lá fora. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.